Cumprimento a amada Igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, é uma alegria muito grande saber que nós não estamos parados, nós estamos agindo, nós estamos trabalhando para a obra do Senhor. Espero que quando nós retornarmos, cada irmão vai chegar com um convidado e nós vamos ter, em nome de Jesus, essa casa dobrada. Porque nesse tempo em que nós estamos mandando os cultos, várias pessoas têm assistido o culto conosco. Então Deus tem acrescentado. Não pensem vocês que não é porque não temos culto na igreja que as coisas não estão acontecendo. Coisas lindas estão acontecendo. Que Deus seja conosco. Nesse momento nós vamos dar abertura em mais um culto de estudo bíblico, com o nosso devocional, como de costume, que está no nosso inário. O texto hoje, o título hoje é A Missão da Igreja. Irmão, isso é muito importante. A nossa missão é fazer discípulos por onde quer que vamos. Amém? Então essa é a missão da igreja, fazer novos discípulos. Vamos deleitar com essa graça maravilhosa que o Senhor tem dado para nós. Obrigado por aqueles que deixaram essa bênção para nós, essa herança maravilhosa que é o nosso inário. Leiamos, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor para vocês nessa noite. Consolai-vos, consolai-vos, meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada e a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Eu li os seus, né? Então lê outro. Pode ler? Não, só tem que ler a glória. Lê, gente. A glória do Senhor. Eu já li, gente. Eu não. Agora você tem que ler a glória. Pois é, mas eu li de vocês. Vocês lêem outra. É só trocar, depois a gente volta. E a glória do Senhor. Não, então agora deixa. Começa de novo. Não, pode Eu começar. Não, mas... Pode começar do. Vamos começar do início, né? Não, Então, pode começar só do. Não, vou ficar só na leitura. Vamos começar, que eu errei. Que eu achei bonito isso aqui, né? Então vamos lá. Começando de novo. Que a graça do Senhor esteja sobre a nossa igreja. Maravilhoso é o texto em que nós vamos ler. A mensagem dessa noite é a missão da igreja. Que Deus nos abençoe. Leiamos. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, que foi a boca do Senhor que isto disse. Vós que diz, clama, e alguém diz, que hei de clamar, toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, e cai-se as flores, soprando nela o hálito do Senhor,
Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém. Glória a Deus. Como de costume, irmãos, vamos orar. Senhor, toma mais uma vez nas tuas mãos, Pai, o estudo bíblico dessa noite. Abençoa o louvor que será ministrado aqui, Pai Santo. Fala em nossos corações, através da tua bondade, da tua misericórdia. Não olha para as nossas fraquezas, Pai, mas fortaleça a tua igreja. Nesses dias de pandemia, que nós possamos vencer todas as barreiras, tudo aquilo que o inimigo está imaginando, que está nos prejudicando, ele está enganado, porque Jesus, cada vez mais, está nos abençoando, e esse é o tempo de nós estarmos buscando a santidade ao Senhor, que é o privilégio de nossa igreja, que é a doutrina dessa igreja, a santidade ao Senhor. Que Deus os abençoe. Neste momento eu vou convidar mais uma vez, reduzido, né? Estamos aqui de poucos, o nosso grupo de louvor, que vem para adorar, com cânticos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Irmã Nancy e sua equipe. Vamos lá, Nancy, fala uma coisa. Cumprimento a amada igreja, da paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Paz do Senhor, amados, nós somos a igreja fiel, sem mancha e nem ruga, que o Salvador redimiu, amém? Vamos louvar ao Senhor com esse hino e descobrir quem são estes que se trajam de pureza e retidão, que essas possam ser as nossas vestes, amém? Amém. Ah
Estou sentindo algo novo acontecer no nosso meio. Algo diferente o Senhor vai fazer na sua vida. Diz a palavra que quando começamos a orar, o tempo treme, não é isso? Novidade de vida para nós. Vamos cantar que algo novo sempre acontece quando começamos a orar. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vivo no céu, arde meu coração, explodindo em milagres de louvor. Nesses dias ora vem Senhor Jesus, Maranata. Nesses dias de tribulação, nesses dias de luta, de isolamento, nós nos sentimos mais perto do Senhor e sentimos mais saudades da nossa pátria. Lembra daquele hino, Saudades da Pátria Amada? Então nosso cântico nessa noite é que o Senhor venha, que o Senhor venha buscar a igreja. Sabemos que Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, vamos exaltá-lo, vamos louvá-lo e cantar Maranata.
Amém, igreja? Que palavra maravilhosa o Senhor tem nos dado nessa noite, através desse louvor. Nós te agradecemos, Senhor, pelos que estão do lado de cá e os que estão do lado de lá, louvando ao Senhor, onde o Senhor também se faz presente, porque somos mais de 3, onde tiver 2, 3 ou mais, ali estarei no meio deles. Então Jesus está no nosso meio, Jesus está aí com você agora, meu amado, está aqui conosco nesta noite. Que o nome dele seja engrandecido, que o nosso coração seja preparado para o estudo que vamos receber nesse momento, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos continuar louvando ao Senhor, pastor Valdemar, para dar continuidade a esse culto maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo louvor apresentado até aqui. Tenho certeza que este louvor já está no trono do Senhor, e de lá de vir aquela resposta gostosa: eu habito no meio dos louvores. Continue fazendo isso que me enche de alegria. Essa é a resposta de Deus para você, meu irmão. Você que cantou conosco, você que adorou conosco, você que está aí na tua casinha agora, mas pode deixar que eu já estou cobrando. Eu vou anunciar hoje, aconteça o que acontecer, no primeiro domingo do mês que vem, nós vamos ministrar a ceia para todos os irmãos da igreja. Glória a Deus. Nós vamos estar preparando um cenário, vamos estar com as portas fechadas. Alguém vai ficar lá para receber os irmãos assim que chegarem. Nós vamos fechar as portas. Então nós não vamos fazer o louvor com instrumento. Nós vamos simplesmente nos reunir para alimentar da ceia do Senhor. Tá bom? Então que Deus nos abençoe. Fica aí o meu convite para você que esteja preparado, que no primeiro domingo do mês que vem, do mês 6, nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Que o Senhor esteja preparando aquele lugar, aquele altar, preparando os nossos diáconos. É com muita alegria que nós vamos retornar naquele dia para a ceia do Senhor. Nós não vamos ficar mais obedecendo o homem e deixando que a palavra do Senhor fica sendo, como é que eu diria? Fica sem valor. A verdade, a palavra é essa. Não tem, para eles isso não tem valor, mas para nós isso tem muito valor. A ceia do Senhor é o alimento do cristão. Então fica aí dado esse anúncio. E a partir de agora eu gostaria de convidar o irmão Júnior. Já estou anunciando aqui. Se tudo der certo, o carro do irmão pastor Williams ficando pronto, então no sábado, no domingo, é ele que vai estar com vocês. Ele que vai estar trazendo a palavra. Tenho certeza que ele está saudoso de estar aqui. Que Deus venha abençoar a igreja, venha abençoar o estudo dessa noite, abençoando já o anúncio de sábado com o pastor William. Na sexta-feira também nós vamos estar aí para entregar o nosso dízimo, às 7 horas. Vai estar aí a irmã Nítia, que é a nossa tesoureira, e aqueles irmãos que trouxeram o seu dízimo, estiver disposto, vão lá na igreja, que naquele momento nós vamos estar orando e agradecendo a Deus, entregando os nossos dízimos, consagrando no altar do Senhor. Que Deus os abençoe. Com a palavra, nosso querido irmão Júnior. Mas antes nós vamos entregar ele na presença do Senhor. Grandioso Deus, aqui estamos mais uma vez, humildemente, ó Pai, humilhamos diante de Ti, porque Tu és grande, Tu és poderoso, assim como o nosso irmão João Batista, ele disse: é necessário que eu diminua, mas aquele que é antes de mim, ele sim, ele cresça, porque ele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso quer dizer poder, irmão. Que Deus esteja agora, neste momento, abençoando o mensageiro dessa noite. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor. Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar mais um culto de estudo bíblico. Amém? Mais um culto de estudo bíblico para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, me dê um minuto que vou preparar as coisas aqui. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, meus queridos, hoje
nós vamos falar de um assunto também muito gostoso de falar acerca do nosso Deus. Nós vamos falar acerca do amor. Mas o amor nós vamos ver do aspecto perdoador, ou seja, o amor que perdoa. Amém? O amor perdoador do nosso Deus. Amém, meus queridos? Bom, é o seguinte, meus irmãos. Na quarta-feira passada, nós estudamos acerca do amor que disciplina. E nessa quarta-feira nós vamos estudar acerca do amor que perdoa. Amém? Nós vamos ver o aspecto do amor perdoador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Irmãos, para a gente começar, nós vamos direto lá em Mateus, capítulo 6, verso 14. Está aparecendo aí na tua tela. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Vou ler mais uma vez. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, olha só que coisa maravilhosa que está escrito na palavra do Senhor. Eu não sei, mas alguns irmãos, algumas pessoas, vamos dizer assim, então, alguns têm problema com acerca do perdoar, né? O que é perdoar? Conceder o perdão, né, a outras pessoas, principalmente as pessoas, claro, as pessoas que lhe fizeram mal. Mas eu quero que hoje você abra o seu coração, tá? Você vai abrir o seu coração, abrir a sua mente, para que você possa entender o porquê nós devemos perdoar. Por que é que o crente, por que é que Deus manda para aqueles que creem em Jesus, por isso crentes, por que é que os crentes devem perdoar? Amém, irmãos? Então nós vamos ver hoje, através da palavra de Deus, o amor perdoador. Amém? Bom, meus queridos, então nós vimos aí em Mateus 6,14, né? O próprio Jesus fala que se nós perdoarmos as ofensas dos homens, né? Nosso Pai também nos perdoará. Irmãos, quando Jesus estava ensinando, né, aos discípulos, os discípulos a orar, Jesus fez uma das coisas mais, uma das severas advertências acerca do perdão, né, porque ela fala justamente esse texto que nós acabamos de ler. E a despeito disso, muitos cristãos, ao serem confrontados com essa ordenança de Jesus, porque foi o próprio Jesus que disse isso, né? Ao serem confrontados com a ordenança de Jesus de perdoar aqueles que os ofendem, frequentemente alegam não poderem cumpri-la, porquanto não sentem vontade de fazê-lo, de perdoar, nem o amor pela pessoa que os magoa. Aqueles que assim dizem, o fazem por não entenderem a verdadeira natureza do perdão. Irmãos, então olha só, Jesus fala, perdoai aqueles que os ofendem, perdoai. Mas nós vamos ver, irmãos, que o perdão, ele não é algo a se sentir, mas o perdão é uma decisão a ser tomada. Amém? Abra o seu coração, meu querido, abra o seu coração. O perdão é uma decisão a ser tomada. Amém? Você não tem que sentir, dar vontade de perdoar. Perdoar é uma decisão. Se você cumpre aquilo que Jesus mandou, perdoar é uma decisão. Na verdade, se você cumpre realmente o que Jesus mandou, perdoar é uma ordenança, é uma obrigação. Irmãos, perdão não é algo que você deve sentir, e sim uma decisão que você deve tomar.
se pudermos fazer uma analogia com a linguagem comercial, é como se alguém tivesse uma dívida, fosse anistiado pelo seu credor, ou seja, o credor perdoa a sua dívida. É a declaração de que aquele que estava agora cobrando a sua dívida, ele perdoa a tua dívida e você não precisa mais pagá-la. A dívida foi feita, sim, ela foi feita, mas não existe mais a obrigação de pagá-la. Você entende isso, irmãos? Irmãos, Jesus ele nos ensinou com palavras e nos ensinou com atos também. Porque nós vemos o perdão maior do nosso Senhor Jesus Cristo quando ele se entrega para ser crucificado. E quando ele está na cruz, ele perdoa toda a humanidade, derrama o seu sangue em favor daqueles que estavam até o crucificando. Por quê, irmãos? Por causa do perdão. Amém, irmãos? Então, perdão é uma decisão. É uma decisão sua. Não é um sentimento. É sim uma decisão. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos entender o porquê que o perdão é uma decisão. Amém, irmãos? Vamos entender o porquê. Irmãos, qual que é o propósito hoje de nós estudarmos sobre o perdão? Quero mostrar para os irmãos que o amor divino o leva sempre ao perdão. Quando você tem a graça e o amor divino na sua vida, você sempre está preparado para perdoar. Amém, irmãos? Você está preparado para perdoar. Para a gente poder continuar o nosso estudo, nós vamos falar acerca de uma parábola que Jesus ele ministrou aos seus discípulos, aqueles que estavam ouvindo, em um de vários sermões que ele pregou, na época que ele esteve aqui na terra. Nós vamos falar a respeito da palavra do filho pródigo. Mas eu preparei um videozinho e agora eu vou colocar ele para vocês, para aqueles que lembram vão relembrar, Aqueles que já sabem a história vão relembrar, e aqueles que ainda não sabem vão ter uma ideia do que é para a gente poder continuar o nosso estudo. Amém? Então o videozinho vai aparecer para você agora. A parábola do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o filho mais novo lhe disse: Pai, vou sair pelo mundo. Dê-me a parte da herança que é minha de direito. O homem, embora triste, fez o que o filho pediu. Poucos dias depois, o rapaz juntou suas coisas e partiu para um país distante. Lá, gastou todo o seu dinheiro em festas e bobagens. Ele tinha muitos amigos, mas todos eles só queriam saber do seu dinheiro. Um dia, o dinheiro acabou. Seus falsos amigos o abandonaram e ele passou grande necessidade. Arranjou então um emprego como um criador de porcos. Todos os dias, o rapaz cuidava dos porcos. Seu serviço era bastante pesado. Ganhava muito pouco e passava fome. Tinha tanta fome que desejava encher o estômago com a lavagem que dava aos porcos. E um dia, disse a si mesmo: Quantos empregados meu pai tem? Todos eles são bem alimentados e ganham salários justos. E eu estou aqui passando fome. Fui um tolo por abandonar a bondade do meu pai. Voltarei para casa e pedirei perdão.
Arrumou-se e seguiu viagem. Na estrada, ainda longe, seu pai o viu. Como era grande a saudade, correu para abraçá-lo. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e também preparem uma festa de comemoração, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Logo todos comemoravam a volta do filho mais novo. Amém, irmãos? Lembrou aí do vídeo? Conseguiu dar uma relembrada na história? Irmãos, fala justamente acerca da parábola do filho pródigo. Amém? Parábola do filho pródigo. Irmãos, esse texto, ele narra uma parábola de Jesus conhecida como a parábola do filho pródigo. Já se tem dito que o título mais apropriado para essa parábola seria Parábola do Pai Compassivo, não é verdade? Pois o tema central da história é, antes, a atitude de misericórdia e compaixão do pai, com relação ao filho mais novo, que dissipou os bens da família. Então, irmãos, nós vemos que o pai da parábola, ele representa o próprio Deus e a sua atitude para com o filho pródigo. A forma como o amor divino se relaciona com os homens, perdoando-lhe as ofensas, mesmo daqueles que o desprezam para seguir os seus interesses egoístas. Amém, irmãos? Então, nós vemos a figura do pai, a figura do pai, como misericordioso e como compassivo com aquele filho. Amém? Bom, irmãos, nós vamos estudar, agora vamos entrar realmente no tema, que nós estamos falando de amor que perdoa, não é verdade? Então, o amor, o perdão que vem através do amor, sabe o que ele faz? Ele reconcilia inimigos. Ele reconcilia inimigos. Na parábola do filho pródigo, o filho mais novo, ele requereu do pai a parte que lhe cabia de seus bens. Note, meus irmãos, que a herança ela é somente transferida aos herdeiros quando o titular dos bens ele morre. Ou isto é, vivendo o pai, o filho não tinha direito a receber a herança. Essa atitude desse filho demonstrou o pouco apreço que ele tinha pelo seu pai. É como ele dissesse o seguinte: eu não me importo se você vive ou morre, só quero aquilo que tenho direito. É só isso que eu quero. É somente isso que eu quero. Então, irmãos, nós vemos que a herança, meus queridos, inclusive isso está até no direito, o direito de família, Cadê os advogados aí? Direito de família, ele justamente trata acerca da herança. Ou seja, quando a herança ela só pode ser recebida quando aquele que é o dono da herança, aquele que é o titular da herança, ele vem a falecer. Aí sim é que abre os precedentes para que os herdeiros possam abrir o processo de herança. Mas enquanto isso não acontece, o filho não tem direito de pedir a herança do seu pai. Mas olha só, olhando mais uma vez para a figura do amor que o pai tinha. Mesmo o filho tendo feito esse pedido para o seu pai, mesmo assim, mesmo não tendo direito, o seu pai, ele dá essa herança a seu filho. Mesmo ele não tendo direito, ele dá. Olha só que coisa maravilhosa a respeito desse pai. Irmãos, o relacionamento entre pai e filho
fora quebrado, não apenas pelo fato de este ter ido para uma terra distante, mas principalmente também porque o pecado afasta as pessoas. O pecado afasta, irmãos, as pessoas. Quando nós estávamos em comunhão com o nosso Deus e entrou o pecado na terra, o que houve? Houve um afastamento. Ou seja, o homem não pôde mais ver as coisas que eram discernentes ao Espírito e ficaram apenas com as coisas carnais. Então houve uma separação. O pecado separa. Não é verdade? Mas nós estamos aqui para ver o perdão de Deus que nos unirá novamente. Amém? Glória a Deus. Irmãos, continuando. O perdão, então, o que o perdão faz? O perdão é como a ponte que une e aproxima lados opostos, possibilitando o diálogo e fazendo com que os que antes eram inimigos possam fazer as pazes. Amém? Então o perdão é como se fosse uma ponte, meus irmãos. Entende? Quando nós fomos perdoados, através da graça de Deus, houve um religar, ou seja, houve um novo relacionamento com Deus, ou seja, foi aberta uma ponte, para que você possa agora ter acesso ao Pai, tendo acesso ao Pai, chamando Ele de Pai, você tem um acesso mais íntimo, um acesso direto, né? Aquele filho, irmãos, da parábola, ele bem merecia a indignação de seu pai. Se esse pai o desprezasse quando ele voltou para casa, lembrando todo o mal que ele tinha feito no passado, ele não estaria sendo injusto, não, porque na verdade ele não tinha o direito de receber essa herança. Mas, porém, irmãos, o amor permite ir além da atitude de olho por olho e dente por dente. Lembra? No Velho Testamento, não tinha olho por olho, dente por dente? Ele fez isso comigo, eu também vou fazer isso com ele. Se você matou o filho de um, você também terá o seu filho matado, né? Morrido não, né? Seu filho morto, né? Por quê? Porque era a lei do olho por olho, dente por dente. Aquilo que é feito em uma pessoa também tem que ser feito para outra, né? Mas, irmãos, o amor, ele restaura completamente essa lei. Ele vai além dessa atitude. Então, essa lei, olho por olho, dente por dente, leva alguém a retribuir a injúria na mesma moeda, perdoando e acolhendo aqueles que nos fizerem mal. Mas Deus, irmãos, Ele não nos trata assim. Nós sabemos que o pecado faz a separação entre o homem e o Deus Santo. Olha só lá em Isaías 59, versos 2. Mas está aí na sua tela, leia comigo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, irmãos, o pecado, ele traz a separação entre o homem e entre Deus. Mas, porém, entretanto, Deus é amor e ama as suas criaturas. Deus deseja restabelecer o relacionamento rompido e por isso oferece o seu perdão. É o amor divino e seu desejo de relacionar-se conosco que movem Deus a fazê-lo com aquele pai que perdoou o seu filho indigno. Então, irmãos, nós vemos que o pecado, o que ele faz? Ele nos afasta do nosso Deus. Ele nos afasta. Ele nos deixa separados, né? Por quê? Porque Deus é completamente santo. Nele não há pecado. Mas o amor, meus queridos, e aí sim o amor, ele une novamente a comunhão do homem para com Deus.
E esse amor, irmãos, ele é tão grande, tão maravilhoso, profundo, mas também acessível, que nós vemos uma característica desse amor, que é o liberar perdão. Amém? Irmãos, quando nós falamos de amor divino, né? Então lembre-se que o perdão, ele vem sempre através do amor. O perdão nunca vem através da ira, porque na quarta-feira passada nós estudamos o amor através da disciplina, né? Então a disciplina vem através do amor. Quando a gente fala disciplina do amor, fica um pouco, até, vamos dizer assim, o pessoal fica até achando um pouco estranho. Porque como que há disciplina com ira, né? Que normalmente a gente vê disciplina com ira. Mas na verdade a disciplina vem do amor. E o perdão também vem do amor de Deus. Irmãos, quando nós estamos falando de amor, nós também vamos ver na Bíblia, e algumas pessoas vão falar com você, vão comentar com você, que Deus também ira. Por falar nisso, lá no livro de Apocalipse, se você tirar um tempo para poder ler aquele livro, o livro de Apocalipse, você vai ver que existe um limite para a ira de Deus. Nós vemos lá que fala acerca da taça da ira de Deus se transbordará naquele tempo vindouro, né? E aí nós vemos o transbordar da taça de Deus. Só que, meus irmãos, lembre sempre, toda vez que a palavra do Senhor falar sobre ira que vem do Senhor, a ira do Senhor, ela produz justiça. Amém? A ira do nosso Deus produz justiça. Não a nossa. A nossa ira, a palavra de Deus fala que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Não leva para nada. Mas quando o Senhor ira, é porque vai haver uma grande justiça descer sobre os seus. Amém? Glória a Deus. Voltando. Então, irmãos, nós vemos aí que o amor é que nos une. Então, o amor é que reconcilia inimigos. É o amor e o perdão, o perdão através do amor que reconcilia o nosso Deus com nós, homens. Mas temos também outra característica do perdão de Deus, que é a restauração da dignidade. Irmãos, numa sociedade hoje que nós vivemos, uma sociedade que relativista, que relativa a tudo, onde o conceito de padrões morais e absolutos é tido como um mito do passado, né? As pessoas tendem a desprezar a ideia de pecado, mesmo em alguns círculos cristãos, né? Então nós vemos que a ideia de pecado, ela começa a ficar ultrapassada, ou seja, se você existem certas coisas que não são mais consideradas pecado, né? Ou seja, mesmo se você pecar, você pode pegar mais uma vez pecando, que no final Deus ele vai ter misericórdia e vai restaurar todos ao céu. Mas nós vemos, irmãos, que não é assim. A revelação de Deus nas Sagradas Escrituras, entretanto, é clara em estabelecer a realidade do pecado, bem como os seus efeitos devastadores, como para o ser humano. O pecado, irmãos, o pecado gera morte. O pecado gera morte. Irmão Júnior, como que você sabe? Palavra de Deus, Romanos 6:23. Por quê? O salário do pecado é a morte. Está na sua tela, acompanhe comigo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. O salário do pecado, irmãos, a consequência do pecado, aquilo que você vai receber. Se você continuar numa vida pecaminosa, é a morte. Morte significa separação. E quando nós estamos falando de morte, nós podemos também introduzir nesse contexto morte eterna. E a morte eterna é uma separação completa de Deus. É sério isso, irmãos? Uma das coisas mais terríveis e danosas é a consequência,
a consequência do pecado, mas coisas mais terríveis a nós é a consequência do pecado. E uma das consequências do pecado é a culpa. Com esse sentimento de indignidade pessoal, a culpa traz as pessoas que pecam. A culpa traz isso. Irmãos, nós vimos na história do filho pródigo que ele também sofreu desse mal. Ele sofreu desse mal, pois ele tinha consciência de que ele havia errado e chegou a confessar a sua indignidade quando ele foi a seu pai. Ele voltou a seu pai. Lucas 15, 21, olha o que ele falou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Não sou digno. Então, irmãos, nós vemos que o filho também, ele sentiu a culpa, ou seja, ele também sentiu, né, esse sentimento de culpa, de indignidade sobre a sua pessoa. Ele já não se sentia mais digno de ser chamado filho, o filho do seu pai. Ele estava lá, meus irmãos, pensando, né? Quando vocês viram na história, falou acerca do trabalho que ele teve que fazer, porque já estava sem dinheiro, passava até fome. E ele viu que na casa do pai dele tinha abundância até para os escravos, aqueles que eram considerados escravos. Estavam vivendo muito melhor do que ele estava vivendo, a vida que ele estava levando. Mas, irmãos, o pecado ele faz isso mesmo. Ele traz esse sentimento. Então, por isso que aqueles que reconhecem que estão no erro, eles vão ter uma surpresa maravilhosa quando eles se voltarem para o Pai eterno, o Pai celeste que tudo criou. Amém, irmãos? O amor, mediante o perdão, restaura a dignidade do pecador. O pai não deixou o filho terminar o discurso, que tantas vezes deve ter ensaiado na viagem de volta. Olha, nós vemos lá em Lucas, capítulo 15, versos 18 e 19. Levantar-me-ei, está na sua tela, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Irmãos, isso ele estava durante o caminho até a casa do seu pai. Ele estava pensando isso, estava pensativo, ele havia reconhecido. Mas aí, meus irmãos, nós vemos o amor deste pai maravilhoso que está pronto para restaurar a dignidade de seu filho. Amém? Apesar de não contradizer o que o filho disse, né, porque era uma realidade, mesmo assim, ele mandou seus servos trazerem a melhor roupa, além de pôr um anel no dedo e sandália nos pés. Nós vimos aí em Lucas 15, 22, está na sua tela aí comigo. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparca nos pés. Isso era uma honra, meus irmãos, pois o anel da família e as sandálias eram marcas de um homem livre, diferenciava ele dos escravos. Foi providenciada também uma festa a fim de comemorar o retorno do seu filho, para que ele soubesse que ele era bem-vindo. Amém, irmãos? Olha só que coisa maravilhosa, quando a palavra de Deus fala que quando aquele que outrora era pecador, e ele se arrepende do seu pecado, reconhece que ele estava no erro, a palavra de Deus fala que os anjos fazem festa no céu. Olha só que coisa maravilhosa. Por quê? Porque agora a dignidade daquela pessoa está sendo restaurada, e isso é motivo de comemoração.
Amém, irmãos? Olha só que coisa maravilhosa. O nosso Pai, Ele é tremendo. Irmãos, está em Lucas 15, no versos 23. Olha só o que o Pai falou. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. A dignidade do Filho foi restaurada. Restaurada. Amém, irmãos? Irmãos, muitas das vezes, nós vemos vários testemunhos de pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus. Então, quando nós vemos pessoas que antes eram do pecado e tiveram uma transformação assim repentina daquilo que estavam fazendo e agora não praticam mais de uma hora para outra, isso é o Senhor restaurando a dignidade da pessoa, deixando que o pecado não a domine mais, deixando que o pecado não coloque essa pessoa como um escravo dele mesmo, porque o pecado nos escraviza, irmãos. O pecado, ele nos escraviza. O pecado, ele vicia. Ele nos vicia. Então, quando você vê uma pessoa que foi transformada, que aceitou Jesus e de repente ela foi transformada, é porque a sua dignidade foi restaurada. Amém, irmãos? Quando nós saímos da vida pecaminosa, nós voltamos a ter a dignidade como pessoas. Mas vocês vão ver que o voltar do Senhor, o religar do Senhor, ele é muito melhor do que da primeira condição da qual nós estávamos. Em uma primeira condição, nós estávamos como criatura, para louvor e glória de Deus. Mas agora nós estamos numa condição de filhos, uma condição mais íntima, uma condição que você pode chamar ele de pai, sabe? Uma condição que é restaurada, é colocada em você uma roupa melhor, é colocado em você um anel, é colocado em você alparcas, ou seja, sandálias novas, te coloca numa posição de filho, ou seja, você é herdeiro do nosso Deus. Herdeiro de quê, meus irmãos? Herdeiro da glória. Pensa nisso, irmãos, pensa nisso, é maravilhoso. Irmãos, então, é dessa forma que Deus, pelo seu imenso amor, oferece perdão a todos os pecadores, perdoando, restaurando os penitentes e jamais se lembrando dos seus pecados. Amém? Isso significa a restauração da sua vida, meus queridos, a restauração da sua condição. Amém? E olha só lá em Hebreus 10, 17, o que diz? E jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Se você reconhecer o seu caminho mau e for até o Senhor, quando o perdão for restaurado, sua dignidade for restaurada através do perdão, aí o Senhor fala que não lembra dos seus pecados, esquece todas as suas iniquidades, é tudo zerado. Ou seja, é um novo viver, é um novo tempo, é uma nova criatura que está sendo formada ali. Amém? Glória a Deus. Irmãos, uma das outras coisas também que o perdão do Senhor através do amor, sabe o que ele faz? Ele restaura a comunhão com Deus. Então ele reconcilia inimigos, restaura a dignidade do homem e restaura também a comunhão. Por aquele pai, do filho pródigo, amar tanto ele, o pai ele perdoou a ofensa, reconciliou com ele e resgatou toda a sua dignidade. Assim, o filho pródigo foi restaurado, também foi restaurada a comunhão com seu pai. Agora eles podiam reunir-se à mesa, rir juntos novamente, compartilhar seus sonhos e as suas ansiedades. Ou seja, meus irmãos, a bondade e a generosidade desse pai representam o amor de Deus. Amém? Representam o amor de Deus. Então, irmãos, olha só, Deus nada mais quer
que restaurar a nossa comunhão com Ele. Para que a comunhão seja restaurada, o pecado não pode mais existir em nossas vidas. Porque o pecado diante de Deus, ele desfalece, ele morre. Então é necessário que você reconheça o seu pecado. A partir que você reconhece o seu pecado, Deus restaura a comunhão e a sua dignidade. E ainda mais Ele quer, irmãos, ter comunhão conosco. Ele quer que nós sentemos à mesa com Ele. Sabe, que nós contamos, que nós temos intimidade com Ele. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer fazer parte da sua vida. Amém, irmãos? Ele quer fazer parte. Então, a bondade e a generosidade dele representam o amor de Deus. O amor de Deus tem essa generosidade, essa bondade, sabe, irmãos, de perdoar todas as nossas ofensas que nós temos feito contra o Senhor, todos os nossos pecados. O amor de Deus pode perdoar. Amém? E esse mesmo amor, ele recobre sobre a sua vida. Amém, irmãos? Irmãos, então, o amor de Deus está sempre pronto a nos perdoar, a fim de restaurar a comunhão com cada um dele, com cada um de nós. Ele deseja ser o nosso Pai, cuidar de nós, compartilhar seus planos e sonhos para a nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas, irmãos, tudo tem um tempo determinado, né? Imagine comigo se aquele filho pródigo, quando ele estava lá nos porcos, né, pensando na vida boa que ele poderia ter se voltasse e pedisse perdão para o seu pai, se ele não tivesse tomado a decisão de levantar e ir para o seu pai, meus irmãos, ele iria morrer naquele lamaçal. A decisão, o reconhecimento, quem tomou foi ele. O reconhecimento de que ele era indigno. Então assim, irmãos, como o dinheiro para ele acabou, que tem muitas pessoas que acham que o mundo é ilimitado. Eles vão estar aqui na terra, vão ver eternamente, então vamos curtir, vamos pular, vamos bagunçar a festa todo dia. E assim vai. Mas, irmãos, assim como o dinheiro acabou para o filho pródigo, o mundo também não vai durar para sempre. Pelo menos o mundo como nós conhecemos hoje. Ele não vai durar para sempre. A própria palavra já relatou isso para nós. Esse mundo, ele vai acabar. Existirão novos céus e nova terra. Amém? Então, meus irmãos, ou você que está assistindo, se você ainda não aceitou esse Cristo, é o momento. Ainda há tempo. Você ainda pode levantar e reconhecer que onde o seu Pai Celestial está, é muito melhor. Aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam e o buscam, é 1000 vezes maior. Nem olhos viram e ouvidos não viram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Glória a Deus. Irmãos, então concluindo tudo que nós falamos, perdoar um filho, como perdoar um filho que mostra tamanha ingratidão e desprezo pelo seu pai? Após tantos anos de dedicação e amor, como o filho pródigo, e que, ademais, somente procurou o pai quando precisou dele para lhe pedir ajuda. Irmãos, guarde isso. É muito difícil. Guarde essa palavra que está na tua tela. Diz assim, ó: pois, quanto mais próximo emocionalmente, mais poder de nos ferir e magoar as pessoas têm. Quanto mais próximo, mais poder elas têm de nos ferir e de nos magoar. Não é verdade? Por isso, custa a nós mesmos entender esse amor divino e tudo que Deus faz por nós,
por causa da deficiência do nosso próprio amor. O nosso amor é deficiente. Mas é por isso que nós precisamos do amor de Deus. O amor do pai da parábola é uma pálida lembrança do amor de Deus. É Deus mesmo que diz. Porque ele diz, Isaías 49, versos 15. Porventura pode uma mulher esquecer tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo, eu, assim diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Amém, irmãos? O próprio Deus fala que não esquecerá de nós. Amém? Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, grandemente. Que Deus possa fazer com que você entenda que o perdão é uma decisão a ser tomada. Cristo, quando ele subiu à cruz, uma noite, uma madrugada antes, ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele, em obediência ao Pai, foi lá e morreu morte de cruz, perdoando toda a humanidade. Irmãos, se Deus perdoa até hoje, eles perdoam os nossos pecados, quanto mais nós, a iniquidade de alguns dos nossos algozes. Irmãos, perdão é uma decisão a ser tomada. Que Deus abençoe sua vida, que você possa ter aberto um pouquinho, esclarecido acerca do perdão, e deixar com que o Senhor, Ele trabalhe na sua vida, trabalhe no seu ser, para que você possa, cada dia, liberar mais perdão, e assim que liberamos perdão, nós vamos nos encher mais do amor de Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Pastor, tem a palavra nesse momento. Amém. Que Deus nos abençoe. Então, está sendo dando continuidade, Deus falando do amor de Deus, da bondade dele e o desejo do Deus de perdoar as nossas falhas. Sendo nós ainda pecadores, Romanos 5, 28, ou sou Deus, morrer no seu lugar. Amém, meus queridos irmãos? Então nós vamos encerrar o nosso culto nesta noite, desejando à igreja, que são vocês, uma noite abençoada. Que essa noite seja uma noite que você vai ter um sono leve, onde os sonhos podem até vir, mas será para a glória de Deus. Vamos convidar a irmã Nancy, mas a irmã Sônia, e assim nós vamos estar encerrando o culto nessa noite. Então fica aí o meu convite para sexta-feira, você que quer integrar seu dízimo, às 19 horas nós vamos estar chegando ali, e no primeiro domingo do mês, assim, para toda a igreja, nós vamos reunir para ministrar a ceia. Que seja feita a vontade do Senhor. Amém. Vamos lá? Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Tchau, meus queridos. Tchau mesmo. Com saudade, viu? Que Deus os abençoe.